Opa, tudo bom, gente? Quem não me conhece, tá bom? Meu nome é Rafael Ponte e eu vou falar aqui um assunto um pouquinho controverso e polêmico, né? Eu acho que eu sou a ovelha negra aqui desse evento, tá? Enquanto todo mundo tá puxando sardinha para o NoSQL, eu puxo sardinha para o SQL, para os bancos relacionais. E eu acho que talvez nessa palestra vocês sintam a minha paixão pelos bancos relacionais e SQL, tudo bem? Eu não sei se a maioria aqui, como eu, trabalhou a vida toda, ou boa parte dela, com bancos relacionais e muito SQL, mas a minha vida no mundo corporativo foi muito isso, né? E em algum momento, nesse mundo de bancos de dados relacionais, aplicações Java, ou PHP, Ruby, Rio da vida, você tem que escalar a sua aplicação, né? E a gente sabe que um dos melhores meios de escalar uma aplicação web é, de fato, usar filas de mensagem, né? Porque uma fila permite que a nossa aplicação ela processe os eventos e as mensagens no ritmo que ela consegue, tá? Mas o que muita gente não sabe ainda é que eu posso usar meu banco de dados relacional, o meu SQL, o meu SQL Server, o meu Oracle, o meu PostgreSQL, como uma fila. Isso é tão controverso, algumas pessoas vão colocar você na fogueira das bruxas por isso, mas eu vim aqui para dizer que vocês podem fazer isso e eu ainda digo sem medo que a maioria das pessoas podem e deveriam fazer isso na sua atual empresa, no seu atual contexto, né? Porque geralmente o banco relacional está em todas as empresas. Então, vou tentar quebrar alguns mitos aqui e eu espero que a palestra libere alguns insights aí para quem trabalha com bancos relacionais e tenha um pouquinho de conhecimento sobre o poder que um banco relacional tem, tá bom? Então, vamos usando fila em banco para escalar sua aplicação em um banco relacional. Tudo bem? Eu já disse meu nome é Rafael Ponte e eu já palestrei em vários eventos ao redor do Brasil, tá? Mas entre várias palestras que eu já fiz, desde Domain Driven Design, SQL, Java, como escrever código em slide, arquitetura, escalabilidade e performance, uma das palestras que mais gerou uma boa avaliação, né, de todo esse meu tempo dessa carreira, foi a minha palestra sobre arquitetura web. Como é que eu escalo uma aplicação além do hype, né? Como é que eu escalo uma aplicação sem me deixar levar pelo tal do hype, tá? E essa palestra eu gosto bastante porque, de forma didática, eu explico como é que é possível escalar uma aplicação web, independente de tecnologia, se você usa .NET, Java, PHP, C Sharp, são 5 passos que você consegue escalar a sua aplicação, tudo bem? Isso é muito bacana porque ficou bem didático. E vai um pouco de contra sobre essa moda, né, o hype-driven development, que todo mundo quer de usar a tecnologia da moda para poder escalar a aplicação, e eu digo que você não precisa disso. É legal? Se você puder usar, use, mas a verdade é que você não precisa disso para escalar a sua aplicação para centenas ou milhares de usuários. Você consegue isso usando o jeito tradicional de ser que as empresas usam, sei lá, há mais de uma década. Tudo bem? Então, quando eu falo em escalar a aplicação web, existem 3 pilares muito importantes. Tá? Isso é para qualquer tipo de aplicação, qualquer plataforma. Então, o primeiro pilar, para você escalar qualquer aplicação web, é cache. Se você colocar um cache na sua aplicação, para evitar computação pesada, demorada ou acesso a recursos caros, você já ganha, você melhora bastante sua performance, seu throughput, né? A sua escalabilidade. O segundo pilar é o que eu chamo de processamento assíncrono. Em vez de eu processar aquela lógica de negócio que é pesada, demorada, no momento que o usuário solicita, eu tento postergar ela para um momento que minha aplicação consiga processar e o ritmo que ela consiga processar. Eu deixo para mais tarde aquele processamento. E por último, é o balanceamento de carga, né? Que é quando minha única máquina não consegue processar toda aquela demanda de usuários e requisições, o que é que eu faço? Eu coloco mais máquinas, né? E crio o meu cluster, e dentro desse cluster eu processo todas as requisições, então eu consigo escalar. E cada uma dessas pilares, dessas soluções, tem suas vantagens, suas desvantagens, seus trade-offs, né? Então, cada um pode ser utilizada no seu contexto, ou você pode usar as 3, tá bom? Mas aqui eu quero falar nessa palestra, nessa talk aqui, é sobre processamento assíncrono, tá? É justamente o assunto dessa palestra, né? E a ideia de processamento assíncrono, ela é simples, tudo bem? Então imagina que eu tenho o meu servidor web aqui, e meu servidor web ele tem que se comunicar com um banco de dados relacional, o seu Oracle, PostgreSQL, tá bom? E junto, numa aplicação web convencional, eu tenho o meu navegador. O navegador me envia uma requisição web. Essa requisição bate no servidor, no meu Java da vida, né? Ele processa, acessa o banco e no final ele retorna um HTTP de resposta, né? Um response, um HTML, um CSS ou um JSON se você trabalha com API REST.
tá? Isso funciona muito bem para 99% dos casos, né? Não tem nada de misterioso nem de diferente. Tudo bem? O problema é que nessa arquitetura, quando o número de usuários começa a aumentar, o número de requisitos aumenta, o número de acesso ao banco de dados aumenta, o número de memória e uso de CPU aumenta, o I/O aumenta, tudo aumenta. Em algum momento vai aumentar tanto a escala, né, o número de usuários de acesso, que seu banco de dados ele vai implodir. E junto com a implosão do banco, o servidor de aplicação também e os seus usuários, ok? E calma lá, isso pode acontecer quando a sua aplicação ela cresce do nada, né? Isso é um pouco mais difícil em ambientes corporativos, né? Para simplificar, um mundo de intranet, porque é um ambiente mais controlado, mas quando você coloca a sua aplicação na internet, no mundo público, né, vai que você fazer uma propaganda numa TV ou no YouTube, esse pico pode ser muito alto, sua aplicação não aguentar. Ok? E como é que eu resolvo esse pico de acesso que acontece na minha aplicação, né? Em vez de eu sobrecarregar o banco de dados com essas requisições, eu poderia colocar um componente na minha arquitetura, na minha infraestrutura, que recebesse essas requisições e guardasse esses itens, essas mensagens, esses eventos, sem enviar para o banco de dados. Ele ficaria entre a aplicação e o banco de dados. Ok? E esse cara ele iria enfileirando essas mensagens, essas requisições, em vez de já enviar para o banco de dados. E esse componente de software que a gente coloca no meio de uma arquitetura é o que a gente chama de fila de mensagens, ou também conhecido como brokers. Tudo bem? É um Kafka, um RabbitMQ, um ActiveMQ, qualquer coisa. E a vantagem de ter uma fila de mensagens é que nem uma fila de caixa de banco, né? Um banco Itaú, Santander e tudo mais. Que quando o banco lota, como é que eu faço para atender a demanda de pessoas que estão indo lá buscar o seu dinheiro, fazer pagamento? Eu aumento o número de consumidores, o número de processos que vão processar aquela demanda, atender aquelas pessoas. No caso de um banco, seria um caixa, né? Mais caixas. E aí, se eu preciso de mais velocidade nesse processamento da minha fila, para tirar os itens da fila, né? Mais consumidores eu tenho, mais processos ou threads eu tenho. Tá? E nesse tipo de arquitetura eu consigo escalar muito bem, mas vai chegar um momento que você vai ter que decidir, legal, eu sei que eu tenho que usar uma fila de mensagem, mas qual broker, né? Qual software que eu vou colocar entre o banco e a aplicação que vai enfileirar essas mensagens e vai processar no ritmo que minha aplicação consiga? E é comum, que, devido ao hype, né, que tem enxurrada de informações, que um desenvolvedor sênior, um arquiteto, que for pego de surpresa, ou alguém que se deixou levar pelo hype, ele vai procurar artigos na internet, vai ver, olha, tem um tal de Kafka, Apache Kafka, lá no que o LinkedIn criou, que ele processa 2 milhões de escritas por segundo. Eu preciso desse Kafka na minha arquitetura. Ou ele lê lá um blog no site da Pivotal e diz que, olha, tem um tal de RabbitMQ, que é mantido pela Pivotal, que é a mesma empresa que tal do Spring Boot lá, que ele consegue aguentar 1 milhão de mensagens por segundo lá nas nuvens da Google. Caralho, eu preciso usar esse cara porque minha aplicação precisa escalar e ela precisa suportar centenas de milhares de usuários. Então, eu vou usar o RabbitMQ. E aí eu pergunto, será que é bacana eu pegar um componente de software que eu li um artigo que diz que trata milhões de mensagens por segundo e colocar na minha arquitetura? Né? É fácil ver as vantagens disso, né? Todo mundo fala, a empresa fala, as palestras falam, mas qual é a desvantagem de adotar um Kafka ou um RabbitMQ? Eu, como desenvolvedor, é muito fácil eu chegar e baixar uma imagem Docker do Kafka ou do RabbitMQ ou de qualquer outro broker, rodar localmente da minha máquina, fazer integração lá com o meu Spring Boot, com o meu .NET, com o meu Ruby, e ver tudo funcionando muito rápido, performático e seguro. Mas quando eu tenho que colocar esse componente de hard na minha arquitetura, né, o Kafka ou o RabbitMQ, em produção, quem será que vai cuidar desse cara? Sou eu, desenvolvedor? É a minha equipe? Né? Existe um custo por trás de colocar um broker desse na sua arquitetura, né? Quem é que vai fazer a segurança dele? Quem é que vai configurar ele para ter replicação e alta disponibilidade? Quem é que vai monitorar? Quem é que vai fazer o provisionamento de hardware de máquinas? Quem é que vai fazer o backup? Quem vai fazer o upgrade? Você, desenvolvedor? A chance é que não. Você está jogando esse problema para outra equipe que a chance é que seja a equipe de infra. Que deve ter 1, 2, 3 pessoas no máximo que tem que cuidar de vários outros softwares e hardwares e vai ter que cuidar de um broker que você decidiu utilizar. E se você pensar bem, isso vai de contra toda a filosofia de DevOps, né? Que é a ideia de unir os desenvolvedores, o setor de desenvolvimento, né? As pessoas de desenvolvimento com as pessoas de operações. E se eu, como desenvolvedor, adoto um Kafka ou RabbitMQ sem consultar, sem conversar com a equipe de infra, eu estou jogando DevOps no lixo, né?
eu não tenho empatia com o time que vai cuidar desse software em produção. Então, não é muito legal fazer isso, né? Tem um custo alto e eu, como desenvolvedor, estou jogando essa pressão em cima de outra pessoa, em cima de outro time. Isso é bem arriscado e pode levar a uma empresa a quebrar ou ter problemas em produção. Mas, Rafael, se eu não posso usar o tal do Kafka, tá? O tal do RabbitMQ, o que eu posso fazer? Uma solução é usar um banco de dados. Eu diria sem medo que mais de 90% dos sistemas funcionam com bancos de dados relacional. Eu estou falando sim do Oracle, do SQL Server, do Postgre, do MySQL ou de qualquer outro banco. Então, se isso já está na minha arquitetura, isso já faz parte do meu legado e todo mundo conhece, e a chance é que ele já esteja com replicação, com monitoramento, com segurança, com backup, com upgrade, eu posso me aproveitar dos recursos de banco de dados. Eu posso me aproveitar de toda a natureza ACID, o gerenciamento de lock de concorrência que o banco já tem e tirar proveito disso para utilizar ele como uma fila, né, dentro desse banco de dados, tá bom? E você pensa, Rafael, mas será que o meu banco vai escalar mesmo se usar Desculpa, minha aplicação vai escalar se usar um banco de dados? A chance é que sim, tá? Eu digo sem medo que a maioria das aplicações também vão escalar muito bem com um banco de dados relacional. Então, você não precisa migrar para um Kafka da vida. Assim, primeiro, tem que ter certeza que você precisa, tá? Então, a ideia dessa palestra, como eu disse de forma controversa, é dizer que você pode sim usar um banco de dados relacional como sua fila para escalar a sua aplicação, para suportar dezenas, centenas ou milhares de usuários de requisições de uma forma bem controlada. Tudo bem? Para quem não me conhece, novamente, meu nome é Rafael Ponte, esse aí é meu Twitter, @rponte. No Twitter eu falo besteira de um lado para outro, quem quiser me seguir, eu estou lá, adoro discutir por lá. Atualmente eu sou um engenheiro de software na ZUP, tá? Eu trabalho lá com um pouquinho de educação, eu ajudo outros times desenvolvedores a performarem melhor, o núcleo onde eu trabalho, e nós temos sempre vagas e estamos contratando talentos. Então, se você acha que está a fim de mudar de uma empresa e trabalha numa empresa bem bacana, a ZUP é essa delas, tá? Eu sou de Fortaleza, Ceará, aqui faz 40 graus na sombra, né? É tão quente aí quanto Salvador aí na Bahia, e vocês vão se sentir em casa. E também eu sou um podcaster frustrado no Dev Cansado, tá? Dev Cansado é um podcast onde junto vários devs cansados, com alguns anos de experiência, para falar um pouco mal da carreira de uma forma irônica, sarcástica, mas que tem um fundo de verdade. Então, eu super recomendo vocês ouvirem alguns dos episódios. Entre eles, tem um episódio sobre modinhas, né? Rapid Development, que é um dos mais ouvidos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar sobre essa tal de fila em banco de dados, escalando sua aplicação em um banco relacional. Tudo bem? Então, antes de mais nada, vamos tentar entender o problema para a gente poder saber onde uma fila resolve e principalmente uma fila em um banco de dados pode nos ajudar. Então, imagine o seguinte, que você tem que criar uma aplicação, uma API REST, uma aplicação web, uma comunicação entre aplicações, né, microserviços, que você achar, que recebe um XML e no final tem que gerar um PDF. É bem simples, eu recebo um XML, faço algum processamento e tenho que cuspir um PDF para o meu usuário. Nesse caso, eu tenho que executar diversas lógicas de negócio na leitura do XML para gerar esse PDF. Essa lógica de negócio pode ser desde validar o XML para conferir se ele confere, se ele é válido dentro de um esquema, ler dados em bancos de dados, em outros sistemas, executar alguma lógica de negócio, fazer insert, update, deletes, né? Eu tenho que gerar o PDF, renderizar o PDF e tenho que talvez enviar por e-mail para o meu usuário. Isso tudo, gente, eu posso fazer com qualquer linguagem, qualquer plataforma, não é lógica de negócio. Muitos usariam Java e eu também, mas nesse caso, eu vou usar PLSQL, tá? PLSQL é uma linguagem procedural com um pouquinho de orientação a objeto que ela roda dentro do banco de dados Oracle. Tá? É outro assunto controverso, né? Mas quando você trabalha no mundo corporativo, em grandes empresas, é comum eles venderem a alma para um Oracle da vida ou uma Microsoft, e nisso eles acabam implementando boa parte das lógicas de negócio e dos processamentos com grandes volumes de dados em uma linguagem que roda dentro do banco de dados. No caso da Oracle, é o PLSQL. Mas, gente, tudo que eu vou falar aqui poderia ser usado em qualquer banco de dados e poderia ser utilizado em qualquer linguagem, mas eu vou falar um pouquinho de PLSQL, tudo bem? Então, quando eu falo de PLSQL, gente, e estou falando de uma lógica que vai processar um XML e vai cuspir um PDF para o usuário final, eu preciso, no mundo do PLSQL, criar uma package. Uma package, ela é muito semelhante a uma classe no mundo Java. E essa classe, ou essa package, ela tem um nome, né? PDF Printer Package, eu dei o nome. E ela tem também um método, né? No caso do PLSQL, um método que chama de Procedure of Function.
Uma procedure é que nem um método void no mundo Java, é um método que não retorna nada. Esse método tem um nome, chama de um print PDF, e ele recebe o meu XML. No meu caso, para simplicidade, eu encarei o XML como um vachar, um textuzão, né? Um texto, uma stringzona. E dentro dessa minha lógica, dentro desse meu método, eu vou executar diversas lógicas. Eu vou validar o XML, ver se ele confere com o esquema. Eu vou processar o XML, carregar, ler, escrever dados numa tabela de banco de dados, ou várias tabelas. Eu vou gerar o PDF, que é um processamento pesado, né, que vai rodar dentro do banco de dados. Eu vou fazer o upload para um disco remoto do PDF, né, para caso eu queira disponibilizar aquilo via link. E vou enviar um e-mail para o meu usuário dizendo, olha, o seu PDF foi processado, está aqui o seu PDF, a sua nota fiscal, o seu e-book, o que você achar que tem que ser gerado em PDF. Só para você pensar, gente, isso é muito lento. Né? Eu tenho que validar, processar, gerar PDF, fazer upload na rede, enviar e-mail. Puxa, isso é muito pesado. Tá? Isso pode trazer diversos problemas dependendo da sua escala, do tamanho da sua aplicação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu tenho meu banco de dados relacional, tá? No caso é o Oracle, né? A gente está trabalhando com o PLSQL. Eu vou ter aqui o meu servidor o HTTP, meu Tomcat da vida em Java, e vou ter o meu cliente. O meu cliente vai mandar uma requisição, eu vou fazer, ele vai mandar a requisição, que no nosso caso é um XML, esse vai chegar na aplicação, vai chegar no banco, e essa loja de negócio vai executar lá no meu PLSQL, que roda dentro do banco de dados. Não vai rodar no Java, vai rodar lá no banco de dados. Tá? Ele vai executar, vai gerar o PDF e vai retornar para o usuário. O problema é que se eu aumentar o número de usuários, eu aumento o número de processos no banco, eu aumento o número de processos, o banco, dependendo do processamento, dependendo de como esse banco está tunado, está configurado, está provisionado, eu vou sobrecarregar o banco, a minha aplicação vai implodir, o meu PLSQL vai implodir, o cliente vai implodir, o browser vai implodir e a aplicação vai cair. Poxa, e agora? O que é que eu vou fazer se minha aplicação não aguentar esse número de acesso de usuário, né, gente? Um bom desenvolvedor na sua equipe provavelmente vai ver o problema, a equipe vai se reunir e vai dizer, legal, nós temos esse problema, nós aguentamos somente, sei lá, 1000 requisições por segundo, ou 1 milhão de requisições por dia, né? O tal do throughput. Como é que a gente faz para resolver? Um desenvolvedor mais esperto, mais experiente, falar, poxa, se eu só tenho que mandar um e-mail, né, gerar um PDF, mandar e-mail, eu posso rodar esse background. Se eu posso, vou processar esse background. Aí outro desenvolvedor pensa, legal, processar em background? Como assim processar em background? O desenvolvedor mais esperto, mais experiente, o arquiteto talvez fala, poxa, joga numa fila. É para isso que serve uma fila, para processar mensagens, eventos num ritmo adequado para a minha aplicação, né? Eu postergo o processamento, né? O tal da sincronismo. Legal. Quando eu falo em fila, o que é que funciona fila? Fila, se você fez faculdade, né? Está vendo na faculdade, você vai lembrar que é uma estrutura. Olha a importância da faculdade aqui, né? Da cadeira de estrutura de dados e algoritmos, né? Uma fila é uma estrutura de dados que ela recebe que ela guarda itens em uma determinada ordem, ela recebe um item que é colocado nessa fila, que ele chama de enfileirar o item, e no final existe um outro processo que tira o item da fila, né? Tira o item daquela fila, né? E ele chama de dequeue, né? Que ele desenfileira, né? E uma fila nada mais é que segue o princípio de FIFO, né? É first in, first out. O primeiro a entrar, o primeiro item a entrar na fila é o primeiro a sair. É muito parecido com caixa de supermercado, né? Se você é o primeiro a entrar naquela fila do caixa, a chance é que você seja atendido primeiro pelo caixa e saia primeiro. Tudo bem? É assim que funciona uma fila estrutura de dados. E essa fila ela pode ser executada em qualquer local, memória, disco, banco, Kafka, o que você imaginar. Mas quando eu vou para o mundo corporativo, a fila ela recebe uns nomes mais sofisticados, tá bom? No mundo enterprise, no mundo corporativo. Né? Então, uma fila, normalmente, ela guarda milhares ou milhões de mensagens, tá? E ela é chamada de fila de mensagem, message queue. E o processo que coloca os itens dentro da fila, né, no caso, os itens são mensagens ou eventos, nós chamamos de producer, é um produtor, o cara que produz as mensagens. E do outro lado, o processo que retira os itens da fila para consumir, nós chamamos de consumer. Tá? Então, você habituar no mundo enterprise, no mundo corporativo, esse não, producer, consumer e fila de mensagens. Tudo bem? Legal. E aí o desenvolvedor fala, entendi que vou usar fila, entendi como a fila trabalha, mas onde é que vai rodar essa minha fila? Né? E o desenvolvedor mais esperto pode falar, no banco de dados, se nós já temos um banco de dados, nós podemos rodar nossa fila no banco de dados. Ela poderia rodar na memória, ela poderia rodar em disco, ela poderia rodar em um broker, mas o desenvolvedor, entendendo o contexto dele, entendendo a escala, ele conversado com a equipe de DevOps, de infraestrutura, o DBA, ele pode decidir colocar isso no banco de dados e não tem nada de errado nisso. Tudo bem? Então, quando eu falo em colocar uma fila no banco, o exemplo mais básico de um banco relacional é uma tabela. Tá?
E a ideia é o seguinte, ó, eu vou ter uma tabela que vai representar a minha fila, ok? Toda vida que chegar uma requisição com XML, em vez de eu processar aquela requisição para gerar o PDF, eu só faço um insert naquela tabela. Eu não estou processando e gerando PDF e enviando e-mail, eu só estou fazendo um insert. E o insert é muito barato em um banco de dados. Um banco de dados consegue fazer milhares de inserts por segundo, tá? Pode chegar a 10 mil, 20 mil, 30 mil, sei lá, 100 mil inserts, dependendo do TANE, do tamanho do hardware da sua empresa, do seu banco de dados, tudo bem? De como está a topologia de rede e tudo mais. E aí, a minha aplicação faz esse insert no banco, que é muito rápido, e retorna para o navegador a resposta: olha, usuário, deu ok, em alguns minutos você deve receber um e-mail com um PDF. Show de bola. Eu posterguei o processamento. Mas, Rafael, se a mensagem está na fila, e eu sei que a lógica de negócio está no PLSQL, quem é que vai processar essa mensagem? Né? Quem é que vai executar o código PLSQL para processar os itens que entraram naquela tabela, naquela fila? Eu preciso de um agendador de tarefas, alguém que vai rodar de 1 em 1 minuto, de 1 em 1 segundo, de 1 em 1 hora, 1 em 1 dia, para ler os itens pendentes naquela tabela e chamar a minha história de procedure, né, o meu PLSQL, que roda no banco de dados. E aí ele vai rodar, depois de cada 1 minuto, por exemplo, e vai executar. Isso ele vai rodar de acordo com o ritmo que a aplicação consegue. Ou seja, eu consigo suportar muito mais usuários e responder a eles num ritmo apropriado. Legal. Rafael, eu entendi a arquitetura, ela ficou até um pouquinho mais complexa, né? Porque, enfim, eu preciso escalar. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que se eu aumentar o número de usuários, eu vou continuar conseguindo receber essas mensagens, né? A minha aplicação vai ficar produzindo para o banco, né, essas mensagens. E o agendador de tarefa ele vai produzir os PDFs num ritmo que ele consegue, independente se aumentar o número de usuários. Tudo bem? Isso é a grande vantagem dessa arquitetura. Tá? E esse conceito, onde eu produzo mensagem, jogo na fila, e eu tenho um agendadorzinho de tarefa que vai engatilhar, vai disparar a minha lógica de negócio, no meu caso, no meu PSQL, ok? De tempos e tempos, a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, nós chamamos de polling. Né? Ele fica pingando a fila no banco, que é a tabela, de tempo em tempo, ele pega as mensagens pendentes, carrega em memória, processa e gera o PDF em um ritmo que ele achar interessante. Show, entendi, essa arquitetura está fenomenal. Tá? Mas como é que eu implemento isso usando um banco de dados relacional? Tá? A primeira coisa, como vocês já perceberam, vocês precisam de uma tabela. Então, eu crio uma tabela chamada Job Queue, e é uma tabela bem simples, tá? Bem didática aqui para a nossa palestra. Ela vai ter um ID, ela vai ter uma coluna Content, ela vai ter uma coluna Status. O ID é um sequencial, o Content é onde eu vou guardar o meu XML lá, né, o tamanho do meu XML, que é texto, e o Status é para dizer como é que está o andamento desse processo na fila. Então, se eu der um select nessa fila, né, select asterisco from job queue, eu vou ver que eu tenho as 3 colunas, e uma coluna Content, ela guarda o meu XML, que o usuário mandou. E a coluna status, ela guarda o status daquela mensagem, né? Se ela é nova, se ela acabou de entrar na fila, se ela foi finalizada ou se ela deu algum erro. E na sua arquitetura você pode ter N eventos, pode ter uma máquina de estado mais complexa, tudo bem? E claro, além de uma tabela, eu também preciso de um consumer, alguém que vai consumir aquela mensagem na fila. Tudo bem? Alguém que vai ler de tempo em tempo aquela tabela para processar. Nesse caso, como eu estou trabalhando com PLSQL, eu vou aproveitar o próprio PLSQL, tá? Repara que naquela minha package, né, que é como funciona a classe Java, eu já tenho um método print PDF que executa toda a lógica de negócio, eu vou criar um novo método aqui chamado de polling. E como eu disse, o polling é ficar pingando a fila. Basicamente, ele vai executar um select naquela fila, pegando os itens novos, os itens pendentes. Quem nunca mexeu com PLSQL ou com Story Procedure, existe o conceito de cursor, né? Um cursor ele é um ponteiro para um select. No mundo Java, ele seria um iterator, né? Ele aponta para a próxima linha daquela tabela, daquela consulta, né? Do resultado daquele select. E aí, repare que eu estou buscando todos os jobs, né? Todos os itens da fila que estão com o status novo. Tudo bem? É um select bem básico. E aí eu vou ter que iterar. Eu busquei todos os itens e vou fazer um for aqui, ó. Faço um for em todo esse cursor, né, em toda essa iterator, nessa coleção, e processa os itens da fila. Né? Eu estou aproveitando a chamada daquele método, daquela lógica de negócio que já existia. Eu passo o content, né, o XML para ele. E aí, quando eu terminar de processar, eu atualizo aquele item na fila e digo, olha, banco de dados, o item foi processado e finalizado com sucesso. No final, eu comito, né?
Lembra que no banco de dados, tudo a gente trabalha com transação, né? Uma transação é um processo atômico, é tal da natureza ácida, então tem que comentar no final. Se der erro, eu dou um rollback. Tudo bem? Legal. E alguém vai ter que fazer o polling, né? Alguém vai ter que disparar o polling. Eu fiz um método que consulta a fila, mas quem é que chama esse método de tempo em tempo, a cada 1 minuto, a cada 2 segundos? Então, para isso, eu preciso de um agendador de tarefas. E o banco de dados relacional, ele não só tem um modelo relacional. Hoje, o banco de dados ele tem diversas funcionalidades. Eu acredito que algumas pessoas acho que vão falar sobre isso, né? Você vê que o banco de dados ele não é só mais um modelo relacional, ele tem um modelo orientado a documentos, ele tem cache, ele tem busca textual, ele tem cache, ele tem muita coisa, é um mundo, né? E tem até agendador de tarefa. O Oracle tem um agendador de tarefa chamado de DBMS Scheduler. Aí ele cria um job. Eu vou dizer, olha, Oracle, cria um job para executar o meu método polling, PDF Printer Polling, e executa esse cara com uma frequência de 1 em 1 minuto. A cada 1 minuto, tu executa ele. E a cada 1 minuto, eu pingo a fila, pego as mensagens pendentes e processo. Olha que legal. Tudo bem? E aí, a cada 1 minuto, entra a mensagem, a cada 1 minuto eu processo a minha fila. Então, depois de alguns minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, se for olhar a minha fila, vai estar lá todos com status finalizado. Show de bola! A minha arquitetura funcionou! Que massa! Mas toda decisão arquitetural sempre tem um trade-off e se, né? E se nesse minha solução eu perceber o seguinte, né? Eu perceber que o meu produtor, o número de usuários cresceu de tal forma que eu estou produzindo 1000 itens por minuto na minha fila. Só que o meu consumidor, meu único consumidor, ele está consumindo 250 itens ou menos, ou mais, um pouquinho mais, por minuto. Ou seja, a minha fila está crescendo num ritmo muito maior do que o ritmo que meu consumidor, consegue processar. Isso é muito ruim, né? Porque eu posso estourar a memória, eu posso estourar o HD, o disco e trazer outros problemas, tá? E agora, como é que eu resolvo esse tipo de problema, né? Vai que minha aplicação tem esse problema. E aí, o desenvolvedor mais experiente fala, levanta outro consumer. Uma das vantagens da fila é que eu posso fazer com que ela trabalhe como se fosse um pequeno balanceador de cargas, né? E aí, a ideia é o seguinte, se eu produzo 1000 mensagens por minuto e o meu consumidor consome 250 itens por minuto, se eu colocar um outro consumidor, eu consigo consumir provavelmente mais 250 itens. Então, nesse modelo, quando eu tenho mais de um consumidor, eu não estou mais fazendo polling, estou fazendo distributed polling, né, que é o polling distribuído, porque agora eu tenho vários processos, várias threads concorrendo para consumir aquele item da fila. Não é? É que nem num caixa de supermercado. Se eu tenho uma fila única, eu tenho vários caixas, o caixa mais rápido vai atender o cliente. Tudo bem? Então, se eu tenho 1000 itens chegando, eu só consigo processar 250, quantos consumers eu preciso? É uma matemática de padaria, né? Então, eu preciso de 4 consumers. Se eu preciso de 4 consumers, eu tenho que dizer para o Oracle, para o agendador, agendar 4 jobs, né, que vão rodar a cada 1 minuto. Repara que eu criei 4 jobs e junto com eles eu estou passando um parâmetro chamado thread, o nome da thread, né? Thread 1, thread 2, job 1, job 2, justamente para me ajudar a fazer o tracking, né? Eu rastrear em que máquina, em que processo, em que thread aquele PDF está sendo gerado, está sendo processado. E aí eu vou adicionar uma nova coluna, thread name, né? Aqui na minha tabela, basicamente vamos baixar para guardar o nome do processo da máquina que está rodando na minha rede, que vai processar aquele item da fila. E eu mudei um pouquinho aqui o método do polling, passando o nome da thread e ajustei o update ali para setar o thread nele. Básico, não fiz nada, gente, tá? Só brinquei de SQL aqui. E agora, quando chegar itens na fila e a cada 1 minuto eu vou rodar 4 jobs e esses jobs vão processar a fila numa velocidade bem superior. Se eu der um select na fila, eu vou ver que agora eu tenho o nome das threads que finalizou aquele processamento. Olha que legal, eu sei qual thread processou. Uhul, show de bola! Eu consegui escalar o meu processamento apenas adicionando consumidores, porque a minha arquitetura orientada à fila, a sincronismo, me permitiu isso. Mas calma aí. Será que funcionou mesmo? Vamos discutir então. Alguém foi lá e falou, olha, funcionou, mas está algo estranho, está muito mais lento. E pior, tem cliente que está recebendo vários e-mails, né, duplicados, recebendo e-mails repetidos. O que está acontecendo, minha gente? Tem algo errado. Vamos tentar entender o que aconteceu. Por que a nossa solução está mais lenta quando deveria estar mais rápida? E por que ela está duplicando e-mails e geração de PDF?
Então, imagina que eu tenho aqui a minha tabela, tudo bem? Essa tabela ela vai ter uma thread 1 e vai ter a thread 2 que vai concorrer para consumir essa tabela que é a nossa fila. Então, o que vai acontecer? A thread 1 vai disparar, se vocês lembrarem lá da história de Procedure do PLSQL, ele vai disparar um select para pegar os itens da fila. E aí ele vai receber o item 1001. Enquanto isso, a thread 2 também vai disparar o mesmo select para conseguir o próximo item da fila. Enquanto a thread 1 está processando, a thread 2 vai conseguir o item 1001 também. A thread 1 ela vai finalizar o processamento do PDF e vai fazer o update na tabela. E a thread 2 e vai comitar. Isso vai ser escrito na tabela. A thread 2, repara, ela estava processando em background, outro processo, o core da sua CPU lá, ela também vai processar o mesmo item e vai dar um update, vai dar um commit. Ou seja, a thread 1 fez o processamento, a thread 2 fez o outro processo, processou a mesma linha. Repara que elas estão concorrendo pelas mesmas linhas. Então, se eu tenho 4 threads, eu piorei o meu cenário. Agora estão 4 threads concorrendo e processando provavelmente as 4 linhas. Caralho, eu acabei de prejudicar minha arquitetura muito. O que eu estou fazendo de errado, tá? E aí é a ingenuidade que nós temos de achar que soluções de multithread ou desenho de soluções para o mundo de concorrência é fácil. Na verdade, concorrência é um dos aspectos mais difíceis no desenvolvimento de software. Requer bastante estudo e prática deliberada para você ter uma confiança de desenhar uma solução. E esse desenho da solução não é só desenho, não é só o design. A implementação tem que ser pensada para um ambiente multithreaded. Caso contrário, você pode ter problemas. Tudo bem? E aí o desenvolvedor que não entende muito sobre como funciona a concorrência, seja numa forma ampla, os fundamentos, ou seja, como funciona a concorrência multidados, ele não vai saber responder. Mas um desenvolvedor safo, que conhece concorrência e conhece banco de dados, ele vai jogar logo na lata. Vamos locar as linhas, porque se eu locar uma linha, né, que todo banco de dados consegue locar linhas, as threads, os processos não vão concorrer pela mesma item da fila. Então, basicamente, o que é que eu tenho que mudar aqui na minha lógica de polling para fazer com que o meu processamento funcione utilizando locking, né? Então, vou pegar aqui toda a lógica, tá ok? E vou tirar ela um pouquinho de foco para a gente focar no que importa, tá bom? Então, imagina que aqui nesse comentário, eu joguei toda a minha lógica nesse comentário, para quê? Para a gente poder focar nesse select. Olha o que eu fiz nesse select. Select from job queue, onde todos os itens têm status igual a new, eu vou colocar um for update. Um for update, ele faz um select na qual ele vai locar aquelas linhas. Por padrão, os bancos relacionais, quando você faz um select, ele não loca linha. Por isso, vários processos conseguem ler as mesmas linhas. Mas quando eu falo de escrita, uma escrita loca a linha. O que esse for update faz é o seguinte, ó, eu vou executar uma consulta que se comporta como uma escrita. Ele loca aquela linha. Tudo bem? Quando eu loco aquela linha, essa consulta ele vai locar todos os itens da tabela que tem aquele status new. Isso não é legal, porque se eu tenho um ambiente multithreaded e uma thread loca todas as linhas, as outras vão ficar lá esperando à toa. Então, para que uma thread não loque todas as linhas, eu vou fazer com que ela loque somente uma única linha, e para isso eu vou colocar aqui na cláusula where um row num igual a 1, ou seja, loca somente uma linha. Tá? Existe um problema específico aqui, que é do Oracle, tudo bem, do PLSQL Oracle, ele é o seguinte, quando eu uso for update, eu não posso ter commit entre iterações durante a navegação no cursor, né? É o que eles chamam de fetching across commits. Então, eu tenho que mudar um pouquinho aqui o meu código para ele evitar esse problema, porque o Oracle ele daria um erro, tudo bem? Então, a ideia é o seguinte, outro problema é que esse loop que eu estou usando específico, além de ter um problema com o commit, ele causa outro problema, que é o seguinte, que o meu select só vai trazer um item, ele vai iterar uma vez e vai sair. Poxa, eu não quero isso. O que eu quero é que aquele processo, ele consuma o máximo de linhas possível da tabela, processe, e quando não tiver mais nenhuma linha para processar, aí é que ele mate o processo da memória. Então, eu vou pegar esse forzão aqui, esse for básico, que é um for muito bom, por sinal, e vou usar outra estrutura de loop, no caso do Oracle PLSQL, tudo bem? Ele é um pouquinho mais verboso, mas ele é mais flexível e mais poderoso, tá? Eu vou explicar para vocês. Ele é basicamente um bloco que faz um loop infinito, e aí dentro dele você coloca a sua lógica de negócio e a condição de parada. Então, o que eu fiz? Olha, dentro do loop, para cada interação do loop, eu vou abrir o cursor, e aí só nesse momento é que eu vou locar o cursor na hora da abertura, eu vou
realmente agora que eu coloquei o cursor tem um ponteiro para a linha, eu chamo a instrução fetch, que vai buscar daquele ponteiro a linha no disco e trazer para a memória. Ok? Se por algum motivo esse cursor não conseguiu encontrar nenhuma linha, é porque acabou todos os itens que são pendentes, ele sai do loop. Daí eu processo minha lógica de negócio e eu comito. Tudo bem? É a mesma coisa do loop, só mudei um pouquinho. Tá bom? E no final eu fecho o cursor para começar e abrir um outro cursor. Tranquilo? Show, tudo isso com row num igual a 1 e for update. Se eu rodar agora a minha aplicação, vai funcionar. Quando eu der um select na tabela, eu vou perceber o seguinte, que está tudo aqui, thread 1, thread 2, thread 4, deu tudo certo e funcionou. Putz, cara, agora sim eu resolvi com o lock. Uou, que solução, pessoal. Bota em produção e deu certo. Coloquei em produção, mas vem alguém e fala, calma aí, tá funcionando. Não há mais duplicação. Os meus clientes não estão recebendo mais e-mail duplicado. Mas a solução, ela não está tão rápida. Né? Tem algo estranho. Ela está boa, mas ela não está tão rápida quanto ela deveria estar. Vamos tentar entender o que está acontecendo? Tudo bem? E aqui vamos brincar mais um pouquinho com concorrência. Então, imagina que eu tenho uma thread 1 e a thread 2 que estão concorrendo pelos itens dessa fila e agora usando o for update. Tudo bem? A thread 1 e a thread 2 vão concorrer pela linha 1001. Eles vão se degladiar por aquela linha. E o banco vai ter que dizer, olha, somente um vai ter essa linha. E para isso, ele vai locar a linha. Estão brigando pelo lock e somente uma das threads vai poder ter, vai adquirir o lock. E o que acontece com a outra linha? Ela espera. Enquanto isso, a thread 1 ela vai processar e vai finalizar e vai commitar. E a thread vai continuar, vai liberar o lock. Enquanto a thread 2 vai parar de esperar, o banco vai reexecutar aquela mesma consulta e eles vão concorrer para a próxima linha. Eles vão se degladiar pelo lock por aquela linha. A thread 2 agora pegou o lock, a thread 1 espera, a thread 2 processa, finaliza, e eles vão, liberar o lock e a thread 1 reexecuta a consulta e eles concorrem novamente por outra linha, por outra linha, por outra linha. Repararam o que é que está acontecendo? As threads, elas estão se degladiando pela mesma linha. Ou seja, eu consegui um nível de concorrência bacana, mas não o que realmente poderia escalar. Como é que eu resolvo esse tipo de problema, então? Quais são soluções que eu posso utilizar para diminuir essa luta por locks, né? Porque essa briga por lock, ele gera contenção, né? E contenção gera uma fila de espera e isso gera gargalo na minha aplicação. E aí, se você pensar bem, o desenvolvedor que estuda bastante para dominar o que ele trabalha no dia a dia, se ele trabalha com Java, ele domina Java, se ele trabalha com Ruby, ele domina Ruby, se ele trabalha com NoSQL, ele domina NoSQL, se ele trabalha com bancos de dados, com Oracle, Postgre, e ele estudar, ele domina e ele vai chegar em uma solução bem adequada e ele vai ter lido alguma coisa chamada skip locker. E é justamente a sacada dessa palestra, é usar o skip locker para escalar os nossos consumidores. Tá? E como é que funciona esse skip lock? O que é que eu tenho que mudar no código para usar o skip lock e melhorar a minha solução, né? Para eu diminuir essa concorrência entre as linhas, né? Então, basicamente, eu vou aqui no meu for update e coloco for update skip locked. Tá? A maioria dos bancos de dados hoje já tem essa funcionalidade. E qual é a sacada do skip locked, né? Agora, o skip locked, ele não loca uma diferencial entre for update puro e skip locked. O skip locked, ele não loca no momento que ele abre o cursor, ele só loca quando ele busca a linha do banco, quando ele traz para a memória. Isso é vantagem, porque eu não preciso do row num igual a 1. Então, eu posso tirar o row num igual a 1 e vai funcionar. Tranquilo? Então, eu estou buscando todas as linhas do banco, mas eu só loco quando eu carrego aquela única linha para a memória. Rafael, entendi. Uma pequena alteração no código, mas qual a diferença de usar o skip locked? Vamos entender agora como é que fica a nossa concorrência, tá? As duas threads vão se degladiar novamente por aquela linha na tabela da minha fila de mensagens. Uma vai obter o lock e a outra vai ficar esperando? Não. O skip locked, ele vai perceber que aquela linha está locada e ele vai pular, vai fazer o skip. Pula as linhas locadas. Ele vai para a próxima linha e ele vai locar a próxima linha. As duas terminam, vão para outra linha, vão tentar concorrer. Quem obteve o lock, obteve. Quem não obteve o lock, pula para a próxima linha, não espera e passa para a próxima linha. E a vantagem desse modelo com skip locked é o seguinte, que se eu tiver
4 threads, 1000 threads, e tiver, por exemplo, 4 linhas ou 4 threads, cada uma vai pegar a sua linha independente do outro. Ninguém vai concorrer pela mesma linha. Ou seja, eu realmente consegui aumentar a minha escalabilidade, porque se eu precisar de maior processamento, eu só basta colocar um novo thread, um novo agendamento lá no meu banco de dados. Ou seja, quando eu rodar aqui a minha aplicação e eu precisar de maior escala, eu aumento o número de processos, eu aumento o número de processos, eu aumento o número de máquinas, o número de threads, o número de CPU, o número de cores, o número de tudo, para rodar mais processos e escalar a minha aplicação. Yes! Era esse tipo de solução que eu precisava, sem ter que colocar um novo componente na minha arquitetura e usando todo o poder do banco de dados relacional. Concluindo, o modelo de single-threaded, ele funciona muito bem. E nos meus últimos anos, eu trabalhei com bastante integração entre sistemas via banco de dados e PLSQL, e nós utilizamos sempre uma tabela como fila e usamos uma única thread para processar, e eu tive um alto throughput, e isso funcionou muito bem. Isso vai funcionar muito bem para a maioria dos casos. Só que tem uma limitação, né, que é a máquina que está rolando aquele processo, como é que está a topologia de rede da minha arquitetura, como é que as minhas linhas estão distribuídas na tabela e tudo mais. Então, eu chego a mais ou menos, sei lá, 2.000, 3.000 numa máquina capenga, né? Uma máquina de desenvolvedor. Eu consigo consumir, sei lá, 2.000, 3.000 mensagens por segundo. Isso aqui, gente, é um benchmark tirado por um committer do PostgreSQL, mostrando o poder de single-threaded e skip-locked. Nesse caso, é só single-threaded. Quando eu vou para um modelo multi-threaded com for update, eu também consigo chegar ao mesmo potencial de escala de uma única thread, single thread. Mas quando eu aumento o número de threads, repare que eu consigo aumentar o número de mensagens consumidas, né? Eu duplico, triplico. Mas dependendo, novamente, da minha estrutura de máquinas, da minha arquitetura, do meu TAND, de como minhas listas estão distribuídas, do meu select, eu colocar mais consumers, 5, 6, 7, 8, 10 mil, pode piorar o cenário, porque eu aumento a concorrência, eu aumento o locking, eu aumento a contenção, e se eu tenho mais contenção, o meu banco ele passa mais tempo gerenciando a contenção e o lock do que processando as mensagens. E por último, tem a solução de multithread com skip locked, que ela sim tem uma escalabilidade mais linear, ou seja, quanto mais threads eu coloco, mais mensagens eu processo. Tudo bem? Então, o skip locked é uma solução que funciona muito semelhante a uma fila de mensagem como um broker, como um RabbitMQ, um ActiveMQ, um Kafka, porque ela funciona nesse modelo de quanto mais consumidores, eu faço um balanceamento de carga mais honesto, né, mais equilibrado e consigo processar muito mais mensagens em menor tempo. Né? O meu tem um melhor throughput. E é justamente o skip locked que está me dando essa feature, essa funcionalidade, esse potencial de escalabilidade. Ok? Então, você não precisa sair do seu banco de dados relacional e ir para um broker e adotar toda a complexidade e o custo de manter e gerenciar um broker na sua infraestrutura, porque o seu banco de dados relacional ele consegue escalar tão bem quanto um broker, claro, tem suas limitações, mas provavelmente é suficiente para a sua escala e a escala da maioria das aplicações. Tudo bem? E se o skip locked sozinho não resolver o meu problema, se você está no Oracle, o Oracle tem uma fila de mensagens internas chamada de Oracle AQ, é o fila AQ. Ele, por baixo dos panos, ele usa o skip locked, olha que legal, só que ele tem toda uma API, um gerenciamento mais inteligente de priorização, de busca mais inteligente, failover e outras coisas que um broker tem, tá? E se o Oracle aqui, o fila aqui, no seu Oracle não funcionar, ou uma extensão do Postgre do MySQL não der certo, aí você sim pode dizer, olha, não está dando certo o banco, eu cheguei, sei lá, a 20 mil mensagens por segundo e o banco não está aguentando, a gente pode ir para o Kafka, a gente pode pensar em RabbitMQ e alcançar um throughput muito maior. E enquanto isso, se você não precisar disso, você pode usar o skip locked, né? O skip locked hoje, ele funciona no Oracle desde a versão 10G, no SQL Server desde 2005, né? O MySQL ele já é mais retardatário, eu acho que somente na versão 8.0, que acho que é do ano passado ou do ano retrasado, e o Postgre desde a versão 9.5. Então, os bancos já adotam isso de uma forma robusta e madura. Então, você não precisa sair do seu banco de dados relacional para um NoSQL ou mesmo um broker como o Kafka ou o RabbitMQ. Tudo bem? A ideia é aproveitar ele e tirar todo o potencial da sua infraestrutura, da sua equipe e do conhecimento de banco de dados relacional e SQL que você tem.
Tudo bem? Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, manda bala, joga dúvida aí no comentário, me xinga, me critica, porque eu vim aqui para ser a ovelha negra aqui desse evento. Eu espero que tenha deixado alguns bons insights. Tudo bem? Obrigadão e obrigado pelo tempo de vocês. Ovelha negra foi ótimo. A gente teve algumas perguntas aí no decorrer, mas acho que muitas você também já respondeu, mas eu vou ajudar aqui a galera e fazer um flashback aqui das perguntas. Teve algumas perguntas com relação a thread lock, mas eu acho que foi justamente quando você já começou a responder sobre isso. Foi até interessante, porque parece que foi no timing certo, né? Quando você falou sobre a parte de lock, o Willow, ele tinha já tido essa sacada aí do thread lock, né? Ou seja, o que demonstra que o Willow, ele estudou sobre concorrência. Então, só em bater na solução, ele já consegue ver os problemas. E isso mostra que ele realmente se debruçou sobre um assunto de concorrência, independente de tecnologia. Parabéns, tá? Muito bacana. Temos aqui também muitos parabéns para você, dizer que você é um cara arretado, muito já pediram aqui seu Twitter de novo, se você já deixou aí no slide, né? A gente colocou, já está aí, @rponte. Teve uma pergunta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A galera está participando em alta. Aí dificulta aqui para quem vai visualizar, mas eu gosto assim. Toda vez que o Rafael está aqui, a gente tem essa quantidade. Que bom, cara, fico feliz. Aqui, ó. Como lidar com mais de um job processando o mesmo conteúdo? Acho que também você deu essa resposta no final. Não, eu não sei se eu entendi direito, né? Porque a primeira solução que eu coloquei como multithreaded, sem for update, sem locking, a gente caiu nesse problema, né? Vários jobs processando o mesmo conteúdo, e foi de fato um problema de e-mails duplicados, mais lento, né? Por isso, né? E, tipo assim, eu não sei se foi isso que ele está se referindo, João. Eu acredito que sim. Foi mais ou menos, tem uns 20 minutos, um pouquinho dessa fala. Ou seja, o pessoal já pega a sacada no ar. É uma galera que está estudando sobre concorrência, aprendendo na faculdade, e isso é muito massa. Bacana. Então, acho que deve ter respondido, né? A ideia era justamente mostrar essa problemática para a gente tentar responder durante o palestra. João botou aqui uma pergunta. Ó. Ele falou assim: não entendi como o lock simples, sem o skip, ajuda de alguma forma no crescimento da taxa de transferência. Digo isso porque elas ficam se degladiando sempre e somente uma processa a mensagem. Isso. Olha que legal, tá? Concorrência é um negócio até bem complicado, né, de visualizar. Tá? Ali eu sei que é difícil demonstrar isso, como se eu estivesse debugando, mas o número de threads, eles vão concorrer pela mesma linha, mas o processamento é tão rápido que eles vão conseguir escalar a um determinado nível, tá? Algumas vezes eles vão concorrer pela mesma linha, outras não. Tá? O banco vai conseguir gerenciar isso direitinho. Tá? Depende do número de cores, número de CPUs e tudo mais. Tá? Mas a partir do momento que eu coloco mais threads, eu aumento o índice de conflito. E aí eu pioro isso. Tá? E é justamente essa a problemática. Mas mesmo com aquela solução, sem skip lock, sem for update, eu consigo escalar. Vou dar um exemplo. Tá? Eu tenho uma fila que eu tenho categorias de mensagem. Tá? Eu tenho uma fila que as mensagens têm que ser processadas com uma filial, por exemplo. Uma filial que roda em um estado, ou um outro estado, ou um país. Então, para cada thread, eu posso dizer que essa thread só vai ler as mensagens que são para uma determinada filial. Então, consegue entender? Sem locking, sem for update, eu consigo passar um parâmetro para a minha thread, né, dizendo, olha, tu vai filtrar somente os itens por essa categoria, por essa filial. E aí eu consigo aumentar a concorrência sem locking. Eu não falei isso porque tipo assim, existem diversas soluções, e essa é uma que nós utilizamos no mundo corporativo, onde eu tenho que processar notas fiscais de filiais diferentes, e nós levantamos N threads de acordo com o número de filiais, e cada uma processa a sua filial, e eu consigo um alto throughput sem gerar concorrência.
Não sei se respondeu, mas é uma solução. Eu tenho uma pergunta aqui que ela provavelmente é a mais questionadora, a que todo mundo quer saber, né? Ó, cadê? Explica o motivo do Príncipe do Oceano no Twitter. Na realidade, foi lançado por Otávio. Otávio, cara que eu admiro bastante e acompanho há muito tempo, tá? Isso aí é as gatas, né? Quando você é muito bonita e assediada, é difícil, né? Esses apelidos aparecem. E aí, mas eu vou jogar aqui um desafio para vocês. Isso aí, o Cristiano Milfon, que também vai palestrar aqui, ele participou de um episódio sobre desenvolvimento ágil, né, de agilidade no podcast do Devs Cansados, e no final ele conta essa história de onde veio o Príncipe do Oceano. Então, eu não vou contar aqui, tá, gente? O Cristiano Milfon contou nesse episódio, e eu recomendo que vocês ouvirem, que é um episódio muito bacana sobre agilidade e como o mundo real é bem diferente da literatura. Legal, Rafa. Mais uma vez, queria agradecer você. Acho que, assim, eu estou já agradecendo aqui, mas vou mandando perguntas aí, tá? Sua palestra é bem esclarecedora e provocativa. A ideia da gente, justamente, foi ter essa provocação também no ciclo, porque não é só... A gente não quer dizer que é somente no ciclo. Tá? Então, a ideia justamente é a gente trazer essas provocações, saber que os problemas têm as suas soluções, né? E tem que ser bem investigadas. Né? Não é simplesmente usar uma solução por usar uma solução. E você trouxe para a gente, vamos dizer assim, esse contraponto. Né? E aí eu sou um dev hiper cansado. Quando o podcast ficar mais avançado aí, a gente pode fazer o podcast dos velhos cansados. Vamos. Super convidado. Cara, faça, né? No SQL Bahia Cansados, para mim tá ótimo, tá? Para a gente discutir todas essas questões. Pessoal, queria saber se vocês tiverem mais alguma coisa aí para falar, para perguntar, podem perguntar. Mas pode ficar à vontade, Rafa. Cara, muito obrigado pelo convite, tá? Eu tô feliz de estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento e do que eu já apanhei na vida sobre bancos de dados relacionais e escalabilidade, performance, e um pouquinho de mensageria e assincronismo, que são assuntos até, e concorrência, que são assuntos complexos, tá? Eu vi que tem muita gente que já está manjando do assunto aí, e as perguntas foram bem inteligentes, tá? E acho que, de certa forma, os slides meio que já estavam preparados para isso, mas eu fico feliz, tá? Os restantes das palestras vão focar um pouquinho no SQL, que tem sim o seu âmbito, tem sim o seu nicho, e que podem, sim, sobressair a um banco relacional. Então, é bom ficar ouvindo os outros palestrantes, que eles têm muita experiência, sabem do que estão falando. Tá? Mas questione, pergunta sempre, eu resolveria isso com um banco relacional, com o meu PostgreSQL? Provoquem um palestrante, eu quero ver essas perguntas. Tá, gente? Show. Obrigado aí, Rafa. Obrigado, galera. A gente vai dar uma pequena pausa para o próximo palestrante aí. É um palestrante diretamente internacionalmente convidado daqui de Salvador. Daqui a pouco você vai ver. Tá ok, gente. Até aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.